Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Jair Marcati. Bom dia, Natália Castão. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um episódio do Casa Uni no Ar. A gente vem numa série muito bacana nesse mês de março. Hoje é o 5º episódio. A gente falou no anterior sobre as biografias, falamos no anterior ainda sobre os clássicos e agora a gente vai falar sobre a construção de um repertório a partir dos passeios, a partir de visitas a museus e também sobre viagens, né? O quanto o repertório a gente consegue adquirir de diversas formas, né? E o quanto mais transversal, mais rico ele fica e, obviamente, a aplicação também no mundo dos negócios, também na liderança, a gente sempre faz essa conexão, acaba sendo mais rica e mais proveitosa. Acho que vale a gente trazer um pouco sobre essa introdução, né? Do quanto o museu ele pode educar o olhar, do quanto uma viagem pode educar a nossa percepção, do quanto também os passeios podem ampliar a nossa comparação e a forma como a gente enxerga o mundo, não é, Jair? Acho que sim, né, Natália? Bom dia novamente. Bom dia. Isso é um tema importante, né? A Natália traz sempre uma questão muito importante, que é assim, professor, né? Então, pedindo licença a todos e todas, professoralmente, lá vou eu. Quer dizer, a palavra que a gente usa muito na Casa Uni, repertório, que a gente entende que é fundamental no mundo dos negócios e é quase que um mantra na Casa Uni. Fica aquela questão, bom, claro, o repertório é importante no mundo dos negócios. Um mundo complexo precisa cada vez mais repertório, tá bom? Então, o que é repertório, né? Afinal de contas, e como ele se forma? Como se constrói? Tivemos um episódio sobre isso, convidaria todos e todas que pudessem visitar. Agora, o importante disso, eu acho que a palavra repertório nos dá isso, Natália, que a construção do repertório, ela precisa em si mesmo de uma transversalidade, de uma coisa mais ampla. Porque fica a ideia meio, digamos, clichê. Bom, eu vou construir repertório e vou ficar sentado numa biblioteca 10 horas por dia, lendo todos os livros à minha disposição, eu saio repertoriado. É um caminho, mas não necessariamente. O repertório é mais do que um contato direto com os livros. Ele precisa de outros tipos de mediação, outros tipos de construção. Então, ir a uma sala de concerto, assistir um show de rock, uma banda de jazz, são formas também de construir repertório. E nessa ideia, o museu, o passeio e a organização, o planejamento de uma viagem tornam-se fundamentais. Mas a gente também não está sendo nem muito original nisso, porque os gregos antigos concebiam a educação desta maneira. Como eles educavam? Sala de aula, carteiras, separação por séries, faixas etárias não existiam. Os gregos primeiros que começam a sistematizar um sistema de ensino, digamos assim, o que acontecia? Andando na rua. Alguma coisa chamada método peripatético ou maiêutica, né? Caminhando e perguntando, olha a árvore, olha o céu, olha a noite, olha o dia, olha o pôr do sol, olha os passarinhos, olha aquela pessoa andando, olha aquela moça, olha aquela roupa. Numa época em que não havia essa distração aqui, né, Jair? Em que havia, eu acho que um estado de presença e de encantamento pelas coisas, onde você se debruçava de fato numa experiência diferente da que acontece hoje. Eu acho que é assim, Natália, o relatório do Fórum Econômico Mundial do ano passado, 2025, Natália, confirmado por esse ano de 2026, das competências e habilidades que serão importantes para a empregabilidade nos próximos, 5, 10 anos, destaca uma delas, são 10 que eles apresentam como conclusão desse relatório. Uma delas me chama muita atenção, que é a questão da curiosidade. Fala, poxa, como é que é possível a curiosidade ser hoje uma habilidade que consta de um relatório do Fórum Econômico Mundial? Porque a base da construção de repertório no museu, no passeio, na viagem, se dá pela questão da curiosidade. Vontade de olhar, a vontade de observar, a vontade de ver alguma coisa que eu ainda não vi, a vontade de uma coisa diferente, de buscar a diferença. Isso parte de um pressuposto que é a curiosidade. Valendo sempre a distinção. Uma coisa é ser bisbilhoteiro, né? Outra coisa é ser curioso. Mas é muito interessante isso que você traz, Jair, porque a curiosidade, e se você pega, por exemplo, esses vídeos, vídeos, né, do YouTube, de Instagram e dessas redes sociais, TikTok, etc.,
tem muita coisa curiosa, né? Só que isso não te traz nenhum conhecimento verdadeiro. Muita coisa que você vê agora que você logo esquece. A gente fala, inclusive, desse novo termo, saiu em Oxford, né? O termo do ano, se eu não me engano, foi 2024 ou 2025, que é o brain rot, o cérebro lixo. Cérebro... Né? Porque você acaba vendo um monte de coisa, mas o que você absorve de verdade? Então há uma dicotomia entre você ter curiosidade, mas você de fato se debruçar e aprender alguma coisa sobre aquilo, de fato enriquecer o teu repertório. São coisas distintas, São né? coisas difíceis, são coisas diferentes, são coisas distintas. Essa curiosidade que você se refere, eu não entendo como curiosidade, entendo como sede de novidade. O que tem de novo aí? O que tem de novo? Ai, que interessante. É meio a ideia do fait divers, como dizem os franceses, o entretenimento do dia a dia. Curiosidade, ela repousa sobre uma pergunta fundante. E se for o contrário? E se for a Terra que gira ao redor do Sol? E se for o contrário? E se for que a Terra não é plana, mas ela é redonda? E se a órbita for desse jeito? E se as pessoas não forem? Essa pergunta fundante é que move grande parte das descobertas da ciência. Uma certa inquietação com aquilo que existe e a possibilidade de buscar alguma coisa que ainda não existe. Então, ela é fundante. Essa sim é a curiosidade com C maiúsculo, é uma coisa que move o conhecimento. Que não é só uma novidade de, que legal, isso aqui, olha, agora o novo celular faz café expresso, olha, agora tem essa luz ou acende. então curiosidade mesmo de coisas ali que você não sabia, né? Mas que assim também vão agregar muito pouco. É diferente, por exemplo, quando você está num estado de presença no museu. Quando você planeja uma viagem. Quando você planeja uma viagem, um passeio, você está no parque, ainda numa visão sociológica ali de experiência, de observar. Você fala muito sobre isso, né, Jair? É uma referência, né? Vamos começar pelos museus agora. Quer dizer, eu sempre dizia isso para meus alunos, Natália, assim, você vai viajar no final do ano, um feriado prolongado, organize, planeje, organize em função de uma busca, de um tema, né? O que você quer conhecer? Comidas diferentes, artesanato, músicas diferentes, festas populares, tema inclusive da exposição da Casa Uni, neste momento, um mergulho no Brasil profundo, outras geografias, outras realidades, outros modos de vida. Organize, planeje isso. Não vai, eu vou porque é legal. Faça disso um tema, porque aí vira repertório. Repertório é quando você sequencia o conhecimento, quando você é capaz de colocar uma sequência no conhecimento. Planejar um passeio, por mais simples que seja, planejar uma viagem e uma ida ao museu, quando você organiza isso, ele vira construção de repertório. E o museu, quer dizer, o que é um museu, na verdade, né? O nome é muito interessante, porque ele está na base, inclusive, da música. O museu é o lugar, é o espaço que as musas habitam. E quem são as musas? Na Grécia Antiga, as guardiãs da memória. São elas que guardam a memória. Por isso que esse espaço, esse acervo de obras fundamentais, passadas ou contemporâneas, ganha o nome de museu. Não é porque é um lugar de velhos ou de velharia, ao contrário. Porque é o lugar que as musas habitam. E quem são as musas? São as guardiãs da memória na Grécia Antiga. Porque qual é a relação com música? A relação com música é porque muito da memória antiga, já que você não tinha registro escrito, vinha pela rítmica com que você dava nas explicações. E as formas musicais são sabidas que são formas mais fáceis de serem aprendidas. Sobretudo quando você usa um recurso didático chamado rima. E aí então a capacidade de memorizar uma coisa que é cantada em forma de rima é muito maior do que um texto corrido sem rima. Por causa disso, se retinha um pouco mais esses conhecimentos, essas narrativas, essas informações. E porque elas tinham a ver com memória, né, com guardar a memória, era também uma coisa atribuída digamos assim, a alçada das musas guardiãs da memória. Os museus chamam isso exatamente por conta desse aspecto. Ali está, então, a memória, estão nos museus. E nesse sentido, a cidade da qual a gente fala, São Paulo, é privilegiada. Mais de 150 museus e centros culturais. Natália, quando se fala que o Brasil não tem memória, e a gente escuta isso à torto e à direita, é uma afirmação muito ligeira. Porque mais de 150 museus e espaços culturais nesta cidade de São Paulo, todos os tipos que você possa imaginar, artes plásticas, de música, de rap, de gêneros musicais diferentes, de obras de arte, de grafite. Temos aqui pertinho um museu, inclusive. Museu de Arte Aberta Urbana. É uma afirmação muito ligeira falar que o Brasil não tem memória. Pelo contrário, né? Temos uma memória muito rica. Uma outra discussão é por que as pessoas não fazem a visita ao museu um passeio
possível. Exatamente. Mas essa oferta é dada aqui na cidade. E que segue, eu acho, que a mesma linha que você traz. Se você faz uma pesquisa, se tem 150, você não precisa ir no 150. Claro. Ou em qualquer lugar que você vá, quais são os museus que você pode ter algum tipo de interesse? Claro. Porque aí a visita se torna muito mais interessante, né? Porque você pesquisa, sabe o que você quer ver, o que pode te chamar a atenção. Tem muita coisa legal. Nós temos o Museu do Futebol. Museu do Futebol. É uma coisa interessantíssima, um museu moderno, contemporâneo, totalmente interativo. Temos o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. São raros os países, Natália, que tem um museu do próprio idioma nativo. Muito difícil. O Brasil está em São Paulo, na Estação da Luz, aberto. Grande parte da programação desses museus é gratuita, ao menos um dia por semana. Então, assim, é muito rica essa oferta. Que as pessoas não acessam isso é uma outra discussão que caberia, não um videocast, mas uma sequência deles. Onde é que estão esses gargalos? Mas a oferta existe. Agora, tem essa questão. Você vai num lugar desse, um passeio, a palavra já é de passear, não é correr, é passear. Você vai ao museu, a gente precisa educar o nosso olhar e a nossa sensibilidade para uma coisa que a gente perdeu nessa pressa, nessa velocidade do mundo contemporâneo, que é a capacidade de observação. Ela é chave na formação de uma liderança. A capacidade que a gente tem de observação. O que embota essa capacidade? A pressa, a velocidade, uma marca do mundo contemporâneo. Essa coisa de quantidade, eu preciso ver, e aí eu ver tá visto, não é o, poxa, deixa eu Exatamente. Apreciar, contemplar. Essa é a palavra, exato, estabelecer com a vida novamente rituais, né? Ouvir, ver, educar, porque tudo isso são formas muito refinadas de educação da sensibilidade. Alguém pergunta, mas a sensibilidade eu tenho ou não tenho? Não, é bem assim, a sensibilidade a gente educa, lapida, elabora. A palavra linda, porque elabora vem de labore, laborar, por trabalho nela. Significa de você ter um certo esforço, trabalhar com aquilo para que você saia de um patamar e alcance outro. O museu nos cobra isso. Ficar em frente a um quadro, apreciar suas cores, suas formas, uma escultura, alguma coisa, cobra da gente um envolvimento diferente com aquelas dimensões de tempo, na verdade. E isso é uma educação da sensibilidade, é um treino para o olhar, porque resgata uma coisa fundamental nos dias de hoje, a capacidade de observação. Sem contar o quanto isso é importante e fundamental para o nosso emocional, né, Jair? Exatamente. No mundo de tanta pressa, tudo tão corrido, tudo... Há um livro que você recomendou, a gente leu aqui na Casa Uni, do Byung-Chul Han, falando sobre a perda dos rituais. Isso. Que é uma leitura curtinha, mas uma leitura muito interessante, e do quanto ele traz isso, né, da importância da contemplação e do quanto isso acaba sendo fundamental nos rituais, na construção dos rituais, que traz agora, por exemplo, você tem a NR1, a norma regulamentar do psicossocial, a responsabilidade dos empresários em relação ao estado mental dos seus funcionários. Quer dizer, isso é um apoio, acaba sendo uma ajuda, o contraponto a esse mundo da pressa, da quantidade, da performance, você chegar num passeio, num museu, numa viagem, e você está num estado de presença de espírito, de contemplação sobre aquilo que você está passando naquele momento. Exatamente, Natália. Eu não saberia falar melhor do que isso. Eu diria a possibilidade de contemplar alguns desses quadros, dessas imagens que a gente tem regularmente na Casa Uni, por exemplo, nas nossas exposições, ficar uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora passeando por essas imagens, eu diria que diminuiria da ordem de 75% a necessidade de remédios para dormir e para acordar. Quer dizer, a dimensão da parada de tempo, da contemplação, a palavra passeio implica isso. Passear é você exercitar a sensibilidade, é o vagar, né? É ir sem pressa, sentindo, percebendo, olhando gestos, movimentos, cores, meios tons. É um exercício. E a possibilidade da gente resgatar essas coisas faria com que, na outra ponta, a saúde mental das pessoas não tivesse tão complicada quanto hoje em dia. Incrível as dificuldades que se apresentam com relacionamento, com estresse, com burnout, com
depressão, com ansiedade. Quer dizer, um dos grandes males aqui da virada do século XX para o século XXI, aguçado no começo do século XXI, é a questão da ansiedade. Todo mundo, de uma certa maneira, é ansioso. Mas a ansiedade é um efeito da pressa. Quer dizer, qual é o remédio para isso? Bom, eu posso comprar um comprimido, posso. Mas eu também posso, né, reduzir meus tempos, contemplar mais, né, treinar a minha observação, estabelecer com o mundo uma relação mais ritualística, né, um pouco mais contemplativa e menos performativa. E aí você traz aqui a importância de uma liderança e do quanto a gente perdeu a capacidade de observação. E você fala de um título do Michel Lacroix, que aborda um pouco, né? Muito interessante, fica a recomendação, além do Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais, o livro do Michel Lacroix, O Culto da Emoção, no qual o livro separa dois tipos de emoção, que ele chama de emoção performance e emoção contemplação. Como é que o avanço de uma tira a outra. E, segundo ele, o mundo da gente é um mundo de emoção performance, né? Se jogar de bungee jump, montanha-russa, a produção constante de adrenalina. Contra isso, ele nos propõe o resgate da emoção contemplação, a parada, resgatar o tempo, educar o olhar, educar a sensibilidade, observar, né? Treinar a observação. Isso é muito importante. Recentemente eu li uma entrevista de um CEO importante no segmento de indústria farmacêutica dizendo que o grande líder precisa sair do seu escritório. Ele precisa olhar a rua, ele precisa entender os movimentos humanos. Uma metáfora que ele está usando, mas que a gente coloca aqui no resgate da capacidade de observação, do qual organizar uma viagem, passear, frequentar museus e espaços culturais é uma forma de treinar a observação para o mundo. Que espetacular, maravilhoso. É isso. Obrigada. Imagina, sempre um prazer. Bom dia a todos, uma ótima semana e agora a gente volta em abril com novidades.